Nós estamos agora na nossa 15ª aula sobre tuberculose e falaremos sobre diagnóstico da tuberculose na infância. Há de se esperar que a tuberculose, as manifestações clínicas da tuberculose pulmonar em crianças menores de 10 anos de idade e adolescentes. O próprio manual do Ministério de 2019, ele coloca o marco de duas faixas etárias. Ele estabelece criança menor de 10 anos e já a adolescência é maior de 10 anos. Isso é diferente do Estatuto da Criança e Adolescente, é diferente do que estamos acostumados, mas ele estabelece isso por conta de mudar as características clínicas, tanto quanto aos sinais e quanto aos sintomas da doença tuberculose nesta faixa etária. Tá? Vamos ver as características então. A TB em criança, ela apresenta, em menor de 10 anos, né, algumas especificidades que é bem diferente do adulto. Tá? Primeiro, a forma pulmonar da criança difere muito do adulto, pois costuma na criança ser abacilífera, ou seja, ter ausência de bacilos no exame de baciloscopia de escarro comum, tá? Que é a baciloscopia direta de escarro. Pois na criança há um reduzido número de bacilos, tá? Então as lesões pulmonares em criança têm pouco bacilo, e isso faz com que a baciloscopia seja negativa. Um outro fator que eu gostaria de ressaltar para vocês é que a própria coleta do exame de baciloscopia de escarro em método convencional, né, é muito difícil em criança abaixo de 10 anos. Tá? Isso dificulta muito o tratamento, o diagnóstico, né, e o tratamento. Em virtude disso, cabe aqui eu salientar para vocês de que há duas formas de teste ouro para diagnóstico em criança. Ou um score, que eu vou explicar na próxima aula, como que é esse score para dar o diagnóstico em criança, e que é um método bem eficaz, com uma sensibilidade muito alta. Ou na criança se faz o lavado gástrico para poder fazer a coleta do escarro, tá? Coleta do material em lavado gástrico para poder fazer o diagnóstico em criança, tá? Os sintomas nas crianças geralmente são inespecíficos, não parecem muito com tuberculose. Se confundem muito com as próprias doenças da infância, por exemplo, pneumonias, doenças respiratórias. Há uma dificuldade na identificação, então, de casos de tuberculose em criança. Na suspeita de tuberculose, deve-se procurar na criança uma tríade que é muito clássica. Na criança vai ter redução do apetite, perda de peso e tosse crônica. Então, de novo, na criança vai ter perda do apetite, perda de peso e tosse crônica. É uma tríade na criança. Essa tosse é caracterizada por persistente. E aí na criança a gente usa até um marco aí de 2 semanas, ao invés de 3 no adulto, né, para poder investigar. Com piora progressiva. Diferentemente de outros casos de tosse crônica, nessa fase de vida que melhora e não piora. Né? Raramente os pacientes apresentam outros sintomas respiratórios, como coriza, como outras complicações, né, respiratórias. A ausculta pulmonar, isso é diferente, na criança pode ser normal, pode ter murmúrio vesicular bilateral, tanto inclusive em ápice pulmonar, tá? E pode ter algum ruído adventício. O mandatário de pensar em tuberculose em criança é também pensar em pneumonia, porque confunde muito um quadro com outro, tá? E aí você vê que não responde a antimicrobiano normal, usualmente dado, porque é tuberculose e não está sendo dado o diagnóstico. Outro fator importante, a febre, quando presente na criança, ela é persistente e acima de 38 graus. Tá? Ocorre no final da tarde, é uma febre vespertina, além da perda de peso. Pode-se encontrar a verificação na curva, alteração, né, na curva de peso, a criança está abaixo do peso do que deveria ser normal. Outros sinais, como anorexia, adinamia, sudorese noturna, hepatosplenomegalia, aumento dos linfonódulos, podem estar presentes, né, e ajudar na suspeição diagnóstica da tuberculose. Sinais autolimitados, como hiperatividade da criança, sugestivos de infecção tuberculose, também pode auxiliar no diagnóstico, como conjuntivite, frictenular ou eritema nodoso espalhado pelo corpo. De modo geral, a frequência dos sintomas é muito baixa nas crianças. Eu já vi vários casos de tuberculose em criança e, de modo geral, é muito baixo.
é comum em áreas com alta incidência de tuberculose, ter casos em crianças, é importante dizer. Mas quando presentes, a forma persistente e não remitente não melhora. São de grande valor diagnóstico de TB em criança. Um outro ponto importante é que existe um marco, como já tinha dito antes. O termo da infância com o início da adolescência, maior ou igual a 10 anos, né? Aqui seria 12, mas se fala 10 no manual, né? Aparecem formas sintomáticas semelhantes às encontradas em adulto. Então, a partir de 10 anos para cima, já há os casos, os sintomas, né? Sinais clássicos da tuberculose, que seria a tosse contínua, seca ou produtiva por mais de 3 semanas ou igual a 3 semanas, junto com perda de peso, junto com febre vespertina e junto com sudorese noturna, tá? Então seriam os sinais clássicos aí. E também aqui já é possível colher baciloscopia, mais fácil, né? A criança, ela já, criança não, né? Já adolescente, né? Ele consegue já expectorar e já dá para colher baciloscopia. Então a sensibilidade desse teste é mais salutar nessa faixa etária, acima dos 10 anos. Por outro lado, também o teste rápido molecular, que falamos uma aula só sobre isso, né? Traz uma grande contribuição devido a ser altamente sensível, né? O teste rápido molecular, por volta de 90% de sensibilidade, é um teste assim, muito importante no diagnóstico em crianças aí, também para contribuir, mais acima de 10 anos. Tá? Bom, aqui nós falamos um pouco das características, né, da tuberculose infantil. Abaixo de 10 anos, ela pode se confundir muito facilmente com outras doenças respiratórias. Não se costuma fazer exame de escarro em criança menor de 10 anos, porque ela tem dificuldade, tem pouco bacilo, e aí daria negativo mesmo o exame de escarro, que é a baciloscopia direta. Porém, aí o diagnóstico vai ser feito com lavado gástrico ou com um exame de score, que a gente vai ter uma aula só sobre score para aprender a fazer diagnóstico em criança. E, por outro lado, a gente observa que na criança de 10 para mais anos, né, de 10 a mais anos, é muito semelhante ao do adulto, né? As características da doença. Aí vai ter os sintomas clássicos, tosse persistente, igual a maior a 3 semanas, junto com perda de peso, junto com febre vespertina no final da tarde, uma febre baixa também, e acompanhado com sudorese noturna, tá? Aí há a contribuição importante do exame de escarro, da cultura e também do teste rápido molecular de tuberculose. No momento é isso, para a gente poder começar a falar sobre diagnóstico em criança, características da doença, formas clínicas e tal. Na criança também a mais prevalente é a forma pulmonar, tá? Na criança. E depois a forma ganglionar é uma forma importante também na criança e osso articular também é uma forma importante, tá? Obrigado a todos até o momento e vamos continuar com as videoaulas, tá? Obrigado e bons estudos.